Com relação à distribuição, desse nosso segundo módulo, todos os processos são necessariamente devem ser distribuídos onde existir mais de um juiz competente naquela mesma jurisdição, ou seja, naquele mesmo foro, havendo mais de um, devem ser distribuídos, ou seja, uma coisa impositiva, ok? Agora, quando a norma fala todos os processos, não é? Nós devemos englobar, não raciocinar não só com relação à petição inicial, mas sim as cartas rogatórias, as cartas precatórias e por aí vai. Tudo bem? Então, da mesma forma, eu digo, a precatória, a rogatória, papapá, devem ser também distribuídos se houver mais de um juiz naquela mesma jurisdição, naquele mesmo foro, ok? No artigo 285, ele vai dizer o seguinte, na norma, né? A distribuição que poderá ser eletrônica será alternada, três aqui, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vai alternando, tá certo? E aleatória. Aleatória, ou seja, não depende de nenhuma situação prévia, algo de fatos que possa fazer com que aquele processo seja direcionado a um determinado magistrado. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Suponhamos que o Ministério Público de determinado município vá lá e já dê algumas conferências e dê algumas entrevistas em rádio e TV, dizendo que vai ingressar lá com uma determinada ação por danos com relação ao direito ambiental. Então, aí, no momento da distribuição, o que é que acontece? O fulaninho lá diz assim, da distribuição, diz assim, olha, vamos enviar esse processo lá para o magistrado lá da segunda vara, porque ele, inclusive, tem um doutorado lá na Alemanha com relação ao direito ambiental, e ele vai conduzir bem melhor essa causa. Não. É uma situação que não discrepa do que está da lei. Ela é aleatória, independe de qualquer fato que venha a ser percebido ali pela distribuição para fazer direcionar. Ela é aleatória, ok? E diz lá mais, obedecendo a rigorosa igualdade, ou seja, o mesmo número de processos deve ser para cada magistrado. Diz lá o artigo 288. Se houver algum erro nessa situação de distribuição, o magistrado mandará refazer a distribuição de forma a ser ordenado, né? Ficar ordenado igual o número de processos para cada magistrado. Não se deve confundir o seguinte, se determinado magistrado ele é rápido, trabalha rápido, julga rápido os processos e coisa e tal, então o número dele vem reduzindo. E o outro, ao revés, vai lá e trabalha lento e vai acumulando. Vamos agora mandar mais para esse, não. É pelo número, quantidade que foi distribuída, não pelo quanto que está lá, o acervo que está lá já dentro do gabinete do magistrado, ou então eletronicamente. Então, não é com esse aspecto que vai fazer a igualdade, e sim pelo número de processos, distribuição para cada um, igualmente. Ok? Mais à frente. Bom, também, até a gente falou com relação à petição inicial, no capítulo anterior, justamente com a distribuição, né, com a distribuição da petição inicial, que considera-se proposta a ação. Tá certo? Veja, aqui isso que eu acabei de falar. O primeiro processo, ao chegar, vai para esse magistrado. O segundo não pode ir para ele porque
ele é aleatório e até alternado, nenhuma situação poderia fazer com que, salvo se fosse por determinação legal, o juiz já está prevento e coisa e tal. Mas nenhuma situação aleatória lá, de situação fática, poderia fazer com que esse processo aqui fosse para esse. Não, ele vai para esse, e depois o terceiro que chegar vai para esse. Então, há uma alternância, né? Então, são 3 várias. No próximo processo que chegar, começa novamente. Vai, seja precatória, seja rogatória, seja petição inicial. Então, ela vai alternando de forma que esse número de processos, né, sejam iguais para todos eles. Ok? Muito bem. Também, com a distribuição da petição inicial, com feita a distribuição, é interrompida a prescrição. Ok? A gente já falou sobre isso também. E fixa a competência. No momento, artigo 43. Determina-se a competência no momento do registro ou na distribuição da petição inicial. Ok? Agora, a regra processual ela continua sendo irrelevantes as modificações de Estado, de fato, ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimir o órgão judiciário ou de competência absoluta. Bom, o que ele está querendo dizer aqui com isso? O legislador quer dizer com isso? Com relação à modificação do Estado de fato, suponhamos com a execução fiscal contra determinada empresa, e aí ela estava tramitando, ou está tramitando em determinado município onde está a matriz dela. Em dado momento, a matriz vai ser transferida para um outro estado, ou um outro município. Então, essa situação, ou então houve um desabamento, caiu lá a empresa, coisa e tal, não está mais funcionando lá, essa situação fática, ela não vai alterar, não vai ser relevante para modificar a competência que já foi fixada. Tudo bem? Com relação, quando ele fala com a modificação do Estado de Direito, suponhamos o seguinte, determinada instituição financeira, os processos dela tramitavam na justiça estadual tal, lá, né, numa área específica, e de repente ela foi comprada lá por um determinado banco particular. Então, essa situação de direito que aconteceu, essa aquisição dos ativos desse banco, não vai modificar a competência, não, porque é uma situação que foi ocorrida posteriormente. Né? Ok? E torna prevento o juízo. Né? A distribuição da pericial já também fixa a prevenção. É aquele magistrado que vai conduzir o processo. Tá certo? Um outro aspecto importante com relação à distribuição é que ele requer, a distribuição, ela pede que seja acompanhada do pagamento dos emolumentos, das despesas, das custas processuais, salvo aqueles que estão dispensados por lei, né? Aqueles que pedem, por exemplo, os benefícios da justiça gratuita e coisa e tal. Então, será cancelada a distribuição se a parte, no artigo 290, intimada na pessoa do seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas nos prazos de 15 dias. As custas são os valores que se faz necessário para efetuar o pagamento das despesas que ocorrem com relação àquele processo durante a sua tramitação. Né? Então, ela é recolhida ao Estado, que tem que pagar comprar papéis, né, computadores e tal, pagar magistrado e coisa e tal. Então, isso tudo, as custas processuais servem para esse aspecto. Né? Então, ela deve acompanhar a inicial. Porém, se o magistrado lá na frente verifica que isso houve um equívoco com relação, ele vai mandar emendar a inicial, artigo 321, tá certo? Ele vai mandar, olha, intime-se a parte autora
na pessoa do seu advogado, para, sob pena de cancelamento da distribuição, recolher as custas iniciais no prazo de 15 dias, né, sob pena de cancelamento e extinção do processo. Ok? Ele vai, além de cancelar a distribuição, se não houver esse recolhimento, né, ele vai também extinguir um processo por abandono na causa, porque ele foi intimado a impulsionar o processo, então ele vai cancelar a distribuição, tá certo? E extinguir o processo. Então você verifica que esse se trata de um dos documentos essenciais da proposituração, no artigo 320. Sem ele, não é possível. A parte ela é intimada para regularizar, sob pena de extinção do processo e cancelamento da distribuição. Então, se aquele processo foi distribuído para esse magistrado e ele cancelou, então deve-se compensar, ok? Então, para ficar a rigorosa igualdade dos processos perante o magistrado, como esse aqui foi cancelado, então aí sim permite-se que uma outra vá para cá, porque a distribuição deve ser iguais para a quantidade, senão iria ficar, não é que o processo foi julgado, então é porque ele não recolheu, o processo não foi sequer distribuído, foi cancelada a distribuição, então não houve a distribuição, tá certo? Então a quantidade do próximo será, por exemplo, redirecionado para esse magistrado, tudo bem?